Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 173. Título: Como testemunhar. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Realmente Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal, sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo com vistas à escola religiosa. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora, conhecemos à saciedade na terra o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando, de amar, construindo para o bem, de esperar, trabalhando, de ajudar desinteressadamente. Sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino, e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo em espírito e verdade, através do nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele. Emmanuel. E agora, a palestra. Queridos irmãos de jornada, mais uma vez estamos aqui reunidos virtualmente para dar continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita pelo Grupo Espírita Francisco de Assis. A obra estudada hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar o capítulo 13, intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, abordando os itens 4, os infortúnios ocultos, e 5 e 6, o óbolo da viúva. Então vamos lá. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os do que jazem sobre um leito pequeno e miserável, sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Agora o Evangelho vai nos trazer
uma história muito linda e cheia de ensinamentos. Eu peço que prestem bastante atenção nos detalhes dessa história. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de desasseada aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até o casebre, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, resplandece a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital, e enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe recusarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali, vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será o seu mérito? Nesse caso, em realidade, seria eu quem faz a caridade. Que merecimento tereis nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, que o faz porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio. Ordena-lhe a senhora: não o digais a ninguém. Falava assim Jesus. Quanto ensinamento nessa história, não é? Quer dizer, além do bem-fazer, o bem-fazer de forma oculta, o bem-fazer pleno, não apenas o dar o material que é necessário, imprescindível para nosso momento aqui enquanto encarnados no mundo material. Necessitamos de comida, necessitamos de abrigo, necessitamos de remédios, eventualmente, de cuidados materiais, mas dar com amor, né, dar com felicidade. Né? O nosso irmão Alain,
cantor espírita, numa das músicas dele, de autoria dele, ele menciona que a Madre Teresa de Calcutá dizia que antes da gente dar a esmola, de dar o donativo, enfim, que a gente desse o sorriso, né? Que não custa nada, que é de graça. Todos podemos dar. Então esse acolhimento, né? Esse sentimento de igual, de irmão, nesse momento você está passando por uma dificuldade que eu não estou, mas isso não me faz melhor do que você. Isso é muito generoso. O cuidado com a vestimenta para não humilhar o outro irmão, né? O exemplo dado à filha, demonstrando que mesmo sem recursos financeiros, nós podemos fazer com o nosso tempo, com o nosso trabalho, com o nosso auxílio presencial. Então, e além disso, cuidado de ir dar a notícia que a família estava passando enfim, não estava passando necessidade, para o pai que se encontrava hospitalizado. Quer dizer, demonstrou nessa família, que não era a única assistida por essa mulher, mas a ajuda completa, né, inteira, não parcial. Enfim, então é um grande exemplo para todos nós, né, de como fazer o bem sem ostentação, sem nos sentirmos melhor, sem humilhar quem está recebendo, né, sem recursos ainda na situação da filha, por exemplo, que a falta de recursos não é justificativa para deixar de ajudar. No mesmo sentido, segue o estudo nos itens 5 e 6, que vão tratar de uma passagem bíblica denominada o óbolo da viúva, ou seja, a esmola da viúva, né? A doação da viúva. Eu vou ler para vocês. Estando Jesus sentado defronte do local do templo em que eram recolhidos e conservadas as oferendas, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o lançavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva que apenas deixou 2 pequenas moedas de valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no oferendário. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, do que sobrava, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. É São Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, e São Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. E o comentário de Kardec. Muita gente deplora não poder fazer o bem que desejara por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até em alguns ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio? Por proporcionar a si mesmo alguns gozos a mais? Por usufruir de um pouco de supérfluo que lhe falta? Pronto a dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os examinassem, anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveremos o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, de sonhos, quase a descoberta de tesouros, de uma favorável sobra fortuita, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos?
Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem o serem punidos pelas decepções. Está lá no Livro dos Médiuns, segunda parte, itens 294 a 295. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se vêem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que a doação do pobre, que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas, se essa satisfação não lhe é negada, submete-se, limite a fazer o que possa. Aliás, será só com dinheiro que se pode secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que não se tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, dar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos à falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Lá a gente tem várias citações, vários textos em toda a doutrina espírita que trata desse assunto. E um dos que a gente separou está lá no livro o Livro dos Espíritos, a questão 888, que trata, que Kardec pergunta para os espíritos, né, que se deve pensar da esmola? Às vezes é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Então os espíritos respondem: o homem condenado a pedir esmola se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja, para ele, humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso ou da boa vontade de alguns. Kardec insiste: dá-se-á reproveis a esmola? E aí quem responde é São Vicente de Paulo, nos ensinando: não, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desventurado sem esperar que esse lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola, e está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com arrogância, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que aos olhos de Deus a ostentação tira o mérito do benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por essa forma, ele vos ensinou a não maculardes a caridade com orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre que muitas vezes sofre sem se queixar. A esse, que é o homem verdadeiramente humano, sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não vos esqueçais nunca que o espírito, quaisquer que sejam o grau de seu adiantamento e a sua situação, como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos,
praticando não só a caridade que vos faz dar friamente a doação que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas é que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de desprezardes a ignorância e o vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Então, irmãos, com essa mensagem de São Vicente de Paulo, né, tão rica, tão cheia de ensinamentos, né, que a gente possa exercitar a benevolência, que a gente possa exercitar o bem-fazer de forma generosa, de forma simples, de forma oculta, sem nos vangloriarmos do tão pouco que eventualmente conseguimos fazer, né? Que Deus nos fortaleça nesse propósito, que nós possamos ter uma boa semana e possamos sempre buscar melhorar. Paz a todos.